Certa vez Dostoiévski diz que quando a gente compara a crueldade do homem com a das feras, a gente está ofendendo elas. Isso faz total sentido, porque muitas vezes a faceta cruel de um ser humano pode ultrapassar qualquer limite moral e qualquer limite dentro da vida selvagem. E esse é um dos temas mais explorados dentro de Chainsaw Man, afinal de contas a gente está falando de um universo onde o medo das pessoas se materializa em demônios e eles podem literalmente destruir uma cidade em questão de instantes. Mas tudo bem, porque nesse mundo, felizmente, existem os caçadores de demônio, que são éticos, pessoas boas e fazem isso principalmente porque querem o bem das pessoas, né? Bom, na verdade, nem um pouco. O que sempre me fez admirar o Fujimoto e a escrita dele é a forma como todos os personagens em diversas histórias são completamente cinzas. É praticamente impossível que a gente veja em Chainsaw Man ou em outra história dele algum personagem que seja muito mais bom do que mal, ou vice-versa. Normalmente, cada um deles está tentando alcançar seus próprios objetivos, e pensar no próximo nunca é a primeira opção de ninguém. Porém, existe um personagem no meio de todo esse mundo caótico que destoa disso. Alguém que mesmo com tudo em sua volta levando ele ao abismo e ao egoísmo, ainda assim conseguiu agir diferente. E por vários motivos que a gente vai falar aqui hoje. Aki Hakayama foi gentil, e por isso ele encontrou propósito em cuidar de quem ele amava. E no primeiro momento, o Aki ele é um personagem que visualmente pode não chamar muita atenção. Não é difícil encontrar personagens com características visuais e de personalidades como ele. Cabelo escuro, introspecção e total oposto do protagonista no primeiro momento. Mas quando a gente ultrapassa esses conceitos iniciais, a gente encontra um dos, se não o meu personagem favorito de Chainsaw Man, e acredito eu que de muita gente também. Pode ser que esse vídeo tenha spoilers, mas como sempre eu vou evitar falar sobre eles. Se for o caso de eu dar um spoiler muito grande, eu deixo um aviso, mas no geral eu não pretendo que seja um vídeo que você precise ficar pulando ele para assistir. Se você não conhece o Aki, aqui vai um resumo para contextualizar um pouco. Ele é um caçador de demônios que se torna responsável por cuidar e acompanhar Denji Power, infernais, cadáveres humanos que são tomados por demônios como seu último recurso para sobreviver. Claro que cada um em circunstâncias diferentes, mas ainda assim você precisa ter bem claro na sua cabeça que esses dois são completamente caóticos e difíceis de lidar. Mas Aki, mesmo com suas questões, aceita a tarefa e segue em frente. Deveríamos usar todas as ferramentas à nossa disposição para fazer nosso trabalho, até mesmo demônios, mas inimigos são inimigos, estamos apenas usando-os, não tenho intenção de fazer amizade com um deles. Essas são palavras ditas por Aki logo que a gente conhece ele, e mesmo que sejam palavras duras, assistindo a obra você vê facilmente como ele é um cara muito sensível e bondoso. Desde o primeiro momento, cuidando extremamente bem do Denji da Power e mesmo que talvez não fosse muito carinhoso com suas ações e palavras, nunca permitia que isso se transformasse em maus tratos ou ações que deixassem eles mal. Uma cena que eu gosto muito é quando ele vê o Denji pegando todos os potes de geleia e botando tudo num pão. A gente não vê o Aki chegando lá e reclamando, falando que ele não pode comer, que ele não deveria estar comendo tanto assim. Ele simplesmente reclama da bagunça e arruma, mas de certo modo ele não incomoda o Denji por estar fazendo o que ele está fazendo em si. Ele só quer cuidar para que aquilo não se torne algo perigoso e nocivo para ele, mesmo que seja uma escala completamente menor do que eles enfrentam no dia a dia. E essa gentileza e bondade não se estende só a Power e o Denji, mas para todos que se envolveram com ele de alguma forma conseguiam notar essas coisas. Aki é uma pessoa com objetivos claros, mas diferente da maioria das pessoas envolvidas ali, talvez ele não tivesse criado a casca que todo mundo tem. Uma casca que impede ele de sentir tanta dor quando perde alguém que importa, por exemplo. Ou uma casca que impediria ele de se apegar tanto às pessoas e fazer com que seu racional e seus objetivos pudessem ser reconsiderados. Aki é humano demais, num mundo onde os caçadores precisavam agir cada vez mais como demônios para derrotá-los, e mesmo que ele soubesse disso, talvez fosse muito difícil para ele ir contra sua natureza, que é de alguém gentil e muito bondoso, que se importa e cuida das pessoas ao seu redor. E eu estendo esse tópico para dizer como é bom ver um exemplo de masculinidade saudável sendo bem trabalhada. Afinal, a gente tá falando de um personagem que de forma natural assume o papel de irmão mais velho de dois adolescentes. Tem muitos momentos de vulnerabilidade emocional e isso nunca é transformado em piada na obra, além de que quer usar a sua força para ajudar a melhorar a vida das pessoas ao seu redor. É impressionante a gente estar falando de todas essas coisas presentes num personagem shonen moderno. Méritos demais pro Fujimoto aqui. E agora eu vou entrar em leves spoilers, mas logo que você consome a obra você descobre essa informação, então não se preocupa tanto. Basicamente, a história do Aki é que quando ele era criança, seu irmão e ele estavam brincando, e o seu irmão foi morto pelo demônio da arma, colocando nele um sentimento muito forte de vingança. Mas a bondade dele era tão poderosa que em determinado momento, quando ele se vê na missão extremamente chave para a história e para suas próprias motivações, ele pede para ser retirado dela. Porque ele quer, em primeiro de tudo, proteger Denji Power, e qual seria o sentido de buscar a vingança pela sua antiga família se isso colocaria sua nova família em risco? Não vale a pena. Essa jornada de amadurecimento é muito forte, ainda mais quando a gente pensa que ele em momento nenhum precisou passar por grandes coisas para desenvolver esses sentimentos pelos dois. Talvez um momento específico, mas eu não posso falar aqui porque é spoiler.
Independente disso, eu acredito que os sentimentos e o apego que ele criou pelos dois foi criado no dia a dia, as situações da vida e ele estar aberto a isso, e é assim que é na vida real. Existem essas pessoas que por mais que o mundo faça muito esforço, por mais que ele tente muito destruí-las, elas simplesmente estarão lá, sorrindo e dizendo que não será dessa vez, e encontrando no amor respostas que a espada e o sangue nunca trarão. Uma das primeiras interações que me fez gostar muito do Aki é quando ele e o Denji se encontram e ele pergunta pro Denji quais são as motivações dele pra ele estar ali. E o Denji fala que ele quer pegar nos peitos da Makima ou algo assim. O Aki fica puto e começa a bater nele, falando que alguém que tem uma motivação tão fraca como essa nunca iria conseguir sobreviver naquele trabalho. E isso muita gente interpreta como se ele estivesse desrespeitando o desejo do Denji, e até pode ser interpretado assim, mas eu vejo muito como ele falando, olha cara, se você não tem uma cabeça, um objetivo muito fixo pra seguir aqui, você vai morrer. E mesmo que ele pregue tanto que ele odeia demônios e que ele mataria todos eles pra alcançar o seu objetivo, ele em nenhum momento ameaça o Denji. Ele só diz pro Denji ir embora e ele vai dizer pra Makima que ele desistiu. Então mesmo que ele tenha essa faceta de ser alguém ríspido, sério, totalmente focado nos seus objetivos, ele tá sempre pensando nos sentimentos das pessoas. E isso é muito, muito legal de se acompanhar num personagem. E agora sim, eu pretendo entrar em alguns spoilers. Eu acho que não é justo com quem conhece a obra e o personagem a gente não falar sobre alguns pontos específicos da história dele. Então, se você não quiser ter sua experiência estragada, pode parar por aqui. Eu te agradeço muito pela sua presença e fico esperando seu comentário pra gente discutir sobre o Aki, Chainsaw Man, sobre gentileza, personagens assim. Fica à vontade pra você usar o campo dos comentários pra gente conversar. E é sério, mano, se você não leu Chainsaw Man, se você não assistiu, vê lá que tem 12 episódios só, uma experiência incrível. Tem muita gente que não gosta, mas eu te garanto que ele é muito bom. Se por acaso você quiser comprar o mangá, tem o meu link na descrição que você não paga nem um centavo a mais e me ajuda bastante. Fora o meu Live Pix que tá aí por causa de você ter gostado muito do vídeo e quiser contribuir com o projeto aqui do canal. Muito, muito obrigado. Agora, se você já leu Chainsaw Man, continua aqui comigo que tem mais algumas coisas que eu queria falar sobre o Aki. Dentre todos os relacionamentos que ele tem durante a obra, muito me chama a atenção o relacionamento dele com a Himeno. Ele é a primeira pessoa com quem Aki teve contato quando entrou na segurança pública e naturalmente foi a primeira pessoa que conheceu a cabeça tomada por vingança dele. Ela quem introduz a ele o vício de fumar e com o passar do tempo a gente consegue ver em flashbacks e cenas atuais que ela com certeza não teria sentimentos e desejos por ele. Mas infelizmente a gente sabe que o Aki foi manipulado pela Makima desde sempre e talvez por isso nunca tenha conseguido retribuir esses sentimentos como quisesse inconscientemente. Mesmo assim, ele tinha sim muito carinho e afeição por ela, tanto que de todos os personagens ela era a única em que ele não tinha objeções com aproximações ou brincadeiras com ele. E talvez pro Aki, mesmo que ele tivesse forças para lutar por esse sentimento de controle, mesmo que ele soubesse que ele estava ali, ele talvez não o tivesse feito por medo, porque ele sabia que quando ele amasse alguém e aceitasse isso, o medo de perder a pessoa seria tão grande que ele não conseguiria mais fazer nada, sua vingança não teria mais sentido. E por mais que ele soubesse que fosse bom viver amando alguém, como quando ele amou seu irmão, pra Aki aquilo também significava viver com medo de que aquela pessoa se fosse. E o trágico é que provavelmente ele lutando por isso ou não, a dor veio do mesmo jeito. Quando Himeno morre se sacrificando para protegê-lo, nós havemos dizer que Aki não deveria morrer por ela, senão quem choraria quando ela se fosse? Aliás, a Himeno é uma baita personagem, eu posso fazer um vídeo sobre ela aqui. Talvez eu faça, talvez. No dia seguinte, quando o Aki acorda e vai fumar um cigarro, ele chora, porque aquela pessoa que ele talvez tenha rejeitado por medo ou tenha sido manipulado a rejeitar, ela não tá mais ali. Ele nunca mais vai poder ver ela. E nesse momento de dor, não há demônio, não há controle que impedisse ele de sentir a dor que ele estava sentindo. Himeno havia ido, e eu acredito que esse acontecimento tenha sido o catalisador final para o Aki perceber que a sua vida não se resumia à vingança, e que sua vida dali em diante mudaria. Ele aceitaria e lidaria com os sentimentos que tinha sobre as pessoas com quem se importava, e faria o possível para protegê-las, mesmo que isso custasse a sua vida. Tanto que eu vejo muita gente não entendendo por que o Aki se coloca na frente de um golpe contra o Denji, afinal de contas, em teoria, o Denji é muito mais resistente. Mas o ponto ali é que o Aki não estava pensando nisso. Tudo que ele viu foi um momento em que uma pessoa que ele amava e se importava, Denji, poderia simplesmente sumir de novo. Ele não queria isso, então ele faz um sacrifício. Não é sobre se foi uma decisão certa ou não, é sobre proteger quem ele amava. E não existe decisão errada quando você sente algo por alguém assim. E é infelizmente que eu digo que o Aki viveu nesse mundo terrível de Chainsaw Man. Ele foi vítima de tudo de ruim que poderia acontecer, e por mais que tivesse tudo para se tornar a pior pessoa possível, a sua natureza era diferente. Então no mundo em que todo mundo respondia o mal e a dor com mais dor e mais maldade, Aki Hakayama respondeu com amor e gentileza, e para sempre ele vai ser lembrado por isso.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz em fazer vídeos aqui de análise de personagens. Já fiz isso algumas vezes, estou fazendo aqui agora com o Aki, que é um dos meus personagens de uma das minhas obras favoritas, que é Chainsaw Man. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Por favor, deixem um like, comentem aí, vamos conversar um pouco. Se você gosta de Chainsaw Man, porra, cara, a gente vai se adorar, porque eu sou fanático por esse mangá, sou fanático pelo Fujimoto. Eu amo o anime também, tá? Então, se você tiver gostado muito do vídeo, você pode fazer um live pix aqui também pro canal para apoiar o projeto e talvez mandar alguma recomendação. Comenta aqui qual o próximo personagem que você quer que eu faça uma análise nesse gênero. No mais é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. Um beijo, um abraço, tamo junto e até a próxima. Falou!